Bem-vindos! Vamos para um bate-papo sobre radiestesia. Queria apresentar para vocês minha nova aquisição, um sensor tátil. Uma pecinha feita em resina, com uma superfície polida aqui, onde a gente desliza o nosso dedo. Ferramenta muito interessante para a parte de prospecção, para a parte de pesquisa radiestésica. Tem algumas vantagens sobre o pêndulo, tem alguns perigos envolvidos, e a gente vai conversar sobre isso. Comprei esse sensor no Congresso de Radiestesia, que teve agora no final de agosto, em São Paulo. Ele é feito pelo Instituto Mahat, do professor João Caffarelli. Não é um brinquedinho muito barato, R$280, mas para quem trabalha na área, para quem trabalha com essa sensibilidade radiestésica, é interessante. Interessante, né? Para se desenvolver um pouco mais e como alternativa de uso com algumas vantagens sobre o pêndulo. Ele vem também com esse expansor, né? Que é conectado através de um cabinho aqui, onde a gente pode colocar um testemunho, uma amostra, algum objeto, alguma coisa aqui, para fazer as perguntas, os questionamentos e obter as respostas aqui através da parte tátil. Não há muita informação, em português pelo menos, sobre o sensor. Não cheguei a pesquisar muita coisa ainda em outras línguas. É muito comum ele em máquinas radiônicas, né? Facilita ali o processo. Ele é um pouquinho diferente também nas máquinas, ele vem integrado na peça, né? Mas o mesmo funcionamento. O que tem aqui dentro? Essa basezinha de resina? Segredos de quem fabrica. Mas, conversando com o pessoal, tem algumas bobinas, tem alguma parte de metal ali que faz com que o sensor funcione, né? Podemos fazer uma engenharia reversa, quebrando o bichinho para descobrir, mas não vale a pena. Principalmente no meu caso, que não tenho interesse em fazer esse tipo de coisa. Então, o sensor, ele substitui o pêndulo em algumas atividades que a gente executa. Basicamente, o sensor tátil nos diz sim ou não. Muito prático e muito rápido. Você passa o dedo por cima do sensor, na hora que travar, o dedo não vai adiante, muito interessante o efeito, a resposta é um sim. Se você continuar passando e não tiver nenhuma resistência, a resposta é um não. Podemos ter algumas graduações nisso, né? Eu tenho meio que padronizado para mim 2 giros com o dedo, ou seja, se eu girar 2 vezes o dedo aqui ao redor da superfície e ele não travar, a resposta é não. Mas eu noto que eu começo a girar e algumas vezes eu mal começo e já travou. E algumas vezes eu vou uma volta, quando eu vou na metade da primeira volta, indo para a segunda, ele trava. Então tem algumas graduações ainda que eu não fui muito a fundo para ver a diferença, mas pode trazer uma certa possibilidade, digamos quase que em percentual, né? Ou seja, quanto mais próximo da segunda volta, mais distante o percentual, mais difícil daquilo ocorrer, embora ocorra. Então a gente pode padronizar aqui algumas respostas. Um grande perigo do sensor tátil, um grande perigo que eu identifiquei, pelo menos no meu trabalho. A velocidade. Digamos, eu tenho uma série de perguntas para fazer, ou uma série de itens para avaliar. Né? Digamos que eu tenha 5 números para avaliar. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu aponto para o primeiro número com uma mão, isso aqui fica em cima da mesa, e com a outra mão eu vou girar. E eu já observei que, em alguns momentos, eu nem mentalizei, nem entrei em sintonia com o número 1, né? Mental ali para saber, para fazer a pergunta, e eu já estou no número 2. E aí eu mal tive a resposta do número 1 e a minha cabeça já está no número 2. Eu mal tive a resposta do 2 e a minha cabeça está no 3, no 4, e a mente da gente acelera muito. Isso gera uma falta de sincronia entre o que você está pesquisando e a resposta. Então esse é um perigo que a gente tem que se policiar para dar tempo de entrar em sintonia com a questão, ter a resposta e depois passar para o outro processo. Isso não ocorre muito com o pêndulo, porque
Quando você começa a trabalhar com pêndulo, digamos que você receba um sim, né? Um sim é para frente e para trás, até você dar um ok, o pêndulo leva um tempinho para estabilizar. E aí você vai para a segunda pergunta. Então, essa relativa velocidade, né, de tempo maior que o pêndulo pede, facilita, sua mente não vai adiante enquanto o pêndulo não parou. Aí você vai passar para a segunda pergunta, para o segundo número, terceiro número. Então, com o pêndulo a gente tem essa pequena vantagem. Mas, treinando e se adaptando no uso do sensor tátil, ele se mostra uma ferramenta muito interessante, principalmente para essas séries de questões, para essa série de números, de itens que você está avaliando em relação a uma pessoa, uma situação, um objeto, alguma coisa assim. Então ele se torna muito prático. Traz essa possibilidade dessa graduação aí que você vai fazer interiormente, né, desse sim, mais rápido ou mais lento. E essa padronização de quantas voltinhas de dedo você vai dar aqui até obter uma resposta. Certo? É uma alternativa muito interessante para quem trabalha com radiestesia, como eu disse, com a parte de pesquisa, prospecção, por essa facilidade. Resolvendo a questão do perigo mental de aceleração, fica excelente, né? Fica muito prático de você pesquisar vários itens. Estou me adaptando, ele não é como o pêndulo, né? Você já tem um conhecimento, uma prática com pêndulo, com as varinhas, com aura, com dual. Quando você pega um sensor tátil, você tem um tempo uma curva de aprendizado, podemos dizer, né? Um tempinho para você desenvolver. Ainda estou abaixo do meu percentual com pêndulo, mas tenho treinado diariamente com ele, feito pequenos experimentos para desenvolver, para pegar esses detalhes, né, para a sensibilidade ficar mais afiada. Interessante, muito bom e recomendado para alguns trabalhos radiestésicos, né? Não vale a pena você comprar um equipamento tão caro como esse e deixar ele guardadinho na gaveta, esquecido. Não adianta. É para comprar e ter realmente uma aplicação. Legal, pessoal. Gratidão, então. Até a próxima.